Sejam muito bem-vindos ao nosso 7º episódio aqui do podcast. Rapaz, estamos evoluindo aí, estamos indo, né, Léo? Tamo indo. Empolgado com o episódio de hoje. Sim, bastante. Um filme hoje que a gente tá bem animado aí, um clássico, mas primeiro deixa eu apresentar a gente aqui. Eu sou Victor Alvino, ator e filmmaker. Estamos aqui com Leonardo Teixeira, cinéfilo, amante do cinema. E o filme de hoje, né, Léo? O filme de hoje é um filme clássico, um filme ali da máfia italiana, né? Um pouco italo-americana. Um filme da máfia, um filme clássico da máfia. Eu não sei qual que você está pensando, mas é um dos clássicos, né? E, sem muito suspense, o filme de hoje é Os Bons Companheiros. Um filme aí genial, né, Léo? É, mais uma parceria aí, Scorsese e De Niro, né? Como a gente vinha falando. E, sei lá, filme que eu lembro de ver com meu pai, assim, quando eu era mais novo e tal. E traz boas lembranças. E gostei de rever e falar sobre ele hoje. É porque, como a gente estava conversando antes, né, Léo, aqui nos bastidores, é a nona parceria, né? A mais recente foi o irlandês, então do total aí, como o Léo tá falando, assim, de uma longa parceria, né? Foi a nona parceria do De Niro com o Scorsese. E é o que o Léo falou, assim, é uma questão. A gente reassistiu para poder fazer o episódio. E é engraçado como é que o Scorsese consegue fazer com que a gente se encante, né? Através dali do ponto de vista do Henry, que vai ser o personagem principal que a gente vai falar mais profundamente mais pra frente. E como que ele traz esse dia a dia dos mafiosos, mostrando tanto o lado bom deles quanto o lado ruim também, né? Mas com que faz com que a gente se apaixone ali com o ponto de vista dos jantares, dos almoços em família, do casamento, as viagens que eles vão juntos. E aí tu traz um lado mais humanizado dos personagens. Então a gente se aproxima dessa questão. Pelo mesmo jeito que o Henry é encantado pela máfia, a gente acaba se encantando ali também por uma questão mais, pode-se dizer, mais glorificada, mais, entre aspas, bonita, né, da máfia, né, Léo? É. Cara, eu tava vendo o filme e vai ser até engraçado, mas os filmes de máfia, normalmente, eles te fazem torcer pelo vilão, né? Sim, porque todos ali são vilões, no, se Sim. você parar pra pensar. Mas no final você acaba querendo que eles sobrevivam, né? E, sei lá, tem algum tipo de final feliz. E me lembrou muito, cara, o Harry. Já vou te. Me lembrou muito o Zé Pequeno. Pode crer. Sim. Porque, assim, duas realidades diferentes, mas. Os dois, assim, gostavam daquela vida ali do tráfico, né? Da máfia, de cometer crimes, mas ter uma vida boa. Pra eles, quem tava fora dessa vida, assim, era chato, né? Não tinha nada de interessante. E os dois meio que cresceram e viraram dono. O Harry não virou dono, mas tinha um alto cargo ali na máfia. Uhum. E meio que o sucesso subiu a cabeça dos dois, né? Sim. Eles acabam se atrapalhando ali no E, meio, no meio do caminho, né? sim, o final é diferente, mas assim, na hora que eu vi o filme, eu lembrei, eu fiz Associação. essa comparação. Falei, pô, ele é igualzinho o Zé Pequeno. E até essa questão Mas, mesmo que tu falou, tipo, o final é diferente, mas acaba mesmo, meio que parecendo ir pro mesmo caminho, né? Porque, sem spoiler aqui, mas meio que acaba indo pro mesmo lado negativo, digamos assim, né? Das duas histórias, né? termina mal pros dois, né? Exatamente. Jeitos diferentes, mas no mesmo sentido. E é igual você falou, o filme de máfia, então a maioria dos atores tem descendência italiana, né? Uhum. E pra ver, são os mesmos atores fazendo várias dessas obras, né? Tipo Al Pacino, De Niro, Joe Pesci. Tem três ou quatro atores dos Bons Companheiros que estão no Sopranos. Então, assim, todos eles que têm alguma ascendência também, né, participam desses filmes. Esse filme é muito bom, cara. E é um dos clássicos ali, foi um pouco depois do Poderoso Chefão, então é uma coisa que tu acaba meio que comparando, né? Na mesma escala, É, né? São jeitos diferentes de fazer cinema, né? Mas
estão ali na mesma prateleira, digamos assim, né? Os caras que são, os filmes que são ícones, né, da máfia. Bom, agora, Sim. indo mais para a questão da sinopse, no caso, a gente já falou um pouquinho aqui, mas agora a gente vai apresentar um pouco mais os personagens, né? São quatro personagens ali que tem, são os principais, e a gente é abordado ali pelo ponto de vista do Henry, né? O Henry, ele é um jovem, a gente começa a vê-lo ali como um jovem de 11 anos, que ele se apaixona pela máfia, pela essa questão que a gente estava conversando ontem de eles serem os caras que podem fazer o que eles quiserem em qualquer momento e nada acontece. Então o Henry, ele começa a jornada dele ali na máfia pela essa glorificação, pela essa questão de estar como um artista de cinema, como ele mesmo fala muitas vezes durante o filme. E aí ele entra pra máfia, ele conhece o Polly, que é o chefão ali local, e aí ao longo da trajetória dele ele conhece o Johnny, que é o personagem... Jimmy, desculpa. O Jimmy, que é o personagem vivido ali pelo Robert De Niro, e pelo Tony, que é pelo Joey Pesci. E aí eles têm uma relação boa ali de amizade, de parceria criminal, e ao longo disso ele conhece a Karen, que acaba virando sua esposa, que é a Lorraine Bracco. É Bracco ou Braccio? Isso aí eu não me liguei na pronúncia, se é mais pela questão italiana ou se é americana, enfim. E aí essa trajetória dele de ascensão no mundo ali do crime de Nova York, né? A sinopse basicamente é essa. E aí ele se desenvolve ali na vida do crime ali de Nova York, até os policiais federais começarem a procurá-lo. Eita, quase que não sai. E a sinopse basicamente do filme, o enredo do filme é basicamente esse, né, Léo? Se quiser agora já começar na parte da ficha técnica pra gente poder aprofundar aí a parte disso e pra nossa análise, já pode começar. Como a gente falou, o filme dirigido pelo Scorsese, mas o roteiro, na verdade, é adaptado de um livro chamado Wise Guy, do Nicholas Pileggi. E o filme foi lançado em 1990. Como você falou, né? O Henry é vivido pelo Ray Liotta, que inclusive faleceu ano passado, né? Dia 26 de maio de 2022. Ele tava até produzindo um filme durante. Ele tava numa gravação, tava gravando o filme quando ele veio a falecer. Ray Liotta, o Robert De Niro, Joe Pesci, a Lorraine Bracco, como você falou, e o Paul Sorvino, que vive o Paulie. E assim, é uma galera que tem muito filme bom no currículo, né, Léo? Tem aí, tipo, Taxi Driver, que é do mesmo. Não, se você pensar só os filmes do De Niro com Scorsese, né? Isso aí já tá ótimo. Drive. E o filme teve um orçamento de 25 milhões e uma bilheteria de 47 milhões, então, assim, foi sucesso de público, né? Eu tava vendo a parte da escolha, né, dos atores, Uhum. e é interessante, porque primeiro a ser escolhido foi o De Niro, obviamente, né? Então, assim, o Scorsese fala que depois que o De Niro concordou, ele conseguiu dinheiro para fazer o filme. Assim, agora já pode fazer, né? Uhum. E eles consideraram muita gente, assim, ele queria só nomes bem conhecidos para fazer os filmes. Só que o Ray Liotta, ele leu o livro, o livro do Pileggi, quando saiu 5 anos antes. Ele começou uma campanha, ele foi, encontrou o Scorsese, falou que ele queria fazer, e assim, começou a meio que encher o saco do cara, e falar assim, não, eu quero fazer o filme, não sei o quê, eu li o livro, e acabou convencendo o Scorsese, mas antes pro papel do Jimmy, né, se o De Niro não aceitasse, eles consideraram Al Pacino, John Malkovich também, né, dois bem famosos. E pro papel do Henry, eles pensaram no Champagne, Alec Baldwin, Val Kilmer, Tom Cruise, que assim, década de 1990 eram os maiores, né? O do Al Pacino eu vi que, Então, tipo, ele também não ficou interessado porque ele ficou com medo de ficar no estereótipo do mafioso italiano. Só que acabou que depois ele acabou fazendo vários papéis que estavam dentro desse estereótipo.
Agora, o do Tom Cruise, cara, eu não imagino Tom Cruise num papel desse, cara. Porque e a Karen tava cotada, sem ser a Lorraine, ia ser poderia ser a Madonna, cara. Então, tipo, tu imagina Tom Cruise e Madonna nos papéis, cara, ia ser muito diferente, ia ser totalmente diferente. Com certeza. Mas, assim, ficou bom do jeito que tá, né? Sim, sim. Pra mim ficou ideal. E foi até nesse filme que o Joe Pesci ganhou o Oscar, né, também. Então ele conseguiu, através desse filme, o Oscar dele, que foi até uma cena engraçada quando ele foi receber. Eu não sei se realmente o discurso que ele preparou foi só aquele ali, ou se alguém deu um toque nele antes dele subir, porque ele falava muito palavrão, eu não sei se falaram, deram algum corte, alguma coisa. Ele só chegou lá, recebeu o Oscar, pegou, obrigado, foi um privilégio, valeu. E saiu, tipo, o discurso dele foi basicamente Curto e isso, grosso. curto e grosso. E o elenco, É, foi indicado a 6 Oscars, né? sim, Melhor filme, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante também, pra Lorraine Bracco, roteiro adaptado e edição. E acabou ganhando por ator coadjuvante. e realmente ali aquela galerinha ali, aqueles quatro tão bem demais no filme mesmo. Cara, o Joe Pesci, ele tá pra mim na mesma prateleira do Christoph Waltz. É aquele cara, assim, é o ator coadjuvante melhor de todos, sabe? O cara que pra ator principal, de repente, não tem o carisma, a cancha, mas como o secundário ali, ele manda muito bem e aconteceu isso em vários filmes dele, né? E é o engraçado que aquele ator que queríamos estar falando, que, tipo, se tu colocar o cara na comédia, o cara manda bem demais. Se tu jogar o cara num drama, o cara joga junto. Se tu jogar ele num. Porque, tipo assim, no mesmo ano ele conseguiu fazer Os Bons Companheiros, que ele é aquele personagem rígido, explosivo, que não leva desaforo pra casa, que é marrento, e fez Esqueceram de Mim, cara. Que ele é tipo, o oposto. É aquela parada engraçada que chega a ser meio pastelão, mas, Uhum. tipo, te vende, tu compra a parada, que é super engraçado, e é um clássico também do cinema aí, Sessão da Tarde. E, pô, tu vê que no mesmo ano o cara conseguiu trazer dois tipos de personagem e em um filme tu não leva o personagem pro outro. Ele conseguiu separar. Ele em um momento foi uma parada e no outro momento foi outra. Tipo, ele não levou o personagem pra casa pra fazer o mesmo filme, sabe? O outro filme, no caso, né? Sim, sim, e ele tem vários dessas, né? Ele participa de Máquina Mortífera, né? Dois também, que é, enfim, que também é um papel mais cômico, né? Apesar de ser um filme de ação. Tem no Touro Indomável também, ele tá lá, né? Sim, sim. Então, assim, grande ator. E o personagem que ele faz no filme, tipo, ele é baixinho, né? E na verdade, tipo, o personagem, a pessoa real que ele se baseou, né? Que é o livro, que foi a história real do Henry Hill lá. Tipo, falaram que o cara tinha, sei lá, 1,90, e o cara era, tipo, grandão, todo musculoso. E aí o Joe Pesci foi, bancou o personagem e, tipo, né? Porque ele era baixinho, que ele não conseguia ter a marra ele não conseguia ser intimidador, né? No filme. É maneiro trazer essa questão também, né? Sim. E assim, o filme é baseado em fatos reais, né? Sim, Que torna tudo mais chocante. bizarro. O Henry Hill, ele realmente foi aquele mafioso ali, ele foi um associado, né? Não foi que nem era, eles falam que é o homem feito, né? Porque no caso, pro cara É. ser é, da máfia realmente, fazer parte da família, ele tinha que ser 100% italiano, né? Tipo, o pai e a mãe teriam que ser italianos. E aí, o Harry, ele era metade irlandês, metade italiano, né? A mãe dele veio da Sicília. E aí tu vê que, tipo, tudo vai casando. E tem entrevista dele mesmo, eu cheguei a ver a entrevista dele depois. A gente reviu o filme aqui e, tipo, ele conta as paradas meio que rindo. Não conta totalmente em detalhes, mas ele conta ali como é que foi a vida dele, que depois a gente pode aprofundar aqui ao longo do filme, a gente pode trazer o que foi real e o que ele contou também na entrevista. Mas
é maneiro de ver que não caiu no clichê, apesar de ser uma história real, né? Como ela falou, fica mais interessante até do você assistir o filme. E aí, vamos entrar no filme então, agora com spoilers. Exatamente. Então, se você ainda não viu o filme, tome cuidado que a partir de agora são com spoilers. Então, vai lá. Se você ainda não viu o filme, assiste o filme, volta aqui pra trocar essa ideia com a gente, ver o que o Léo tá falando, o que eu tô falando, pra gente poder todo mundo aqui trocar e fazer um bate-papo aqui também, se você quiser botar aí, como a gente fala sempre, sugestão aqui nos filmes, né, nos comentários, de filmes nos comentários, pode botar também. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa as notificações pra você poder estar sempre aqui junto com a gente, no Spotify ou no YouTube. Pode começar aí, Léo, por favor. Como você falou, o filme começa com o Henry adolescente ali, né? Seus, sei lá, 15 anos. E ele vem de uma família de imigrantes e os pais trabalham, né? Ele tem um irmão que é paraplégico. E assim, tentando viver, né, dia após dia, sem muita perspectiva. E, e do lado da casa dele tem uma pizzaria que é comandada pelo, acho que é irmão do Paul, né? É, E, é, e que ele começa a perceber que tem alguma coisa ali estranha, né? Que os caras não são só donos de pizzaria e que eles vivem muito bem, assim, né? Todos com carro e tendo uma vida boa e podem fazer o que quiser. E ele começa a fazer pequenas atividades, né, para eles. Vai entregar recado, vai entregar um dinheiro para alguém, um aviãozinho da vida, né? uhum. E, e aí ele fala, né, que as pessoas do bairro começam a conhecer ele, Começa a sabem respeitá-lo, para né? quem ele trabalha. Então, assim, ele não pega fila em lugar nenhum, ele entra no banco, ele é o primeiro a ser atendido, ele chega no restaurante, sempre tem mesa para ele. E isso começa a encantar ele, né? Vai, pô, vou continuar porque eu tô me dando bem. E ele começa a ganhar dinheiro, né? Aí ele começa até. Ganhando... Ele fala que ele começa até a ganhar mais dinheiro do que o pai dele trabalhando. E isso também, Sim, tipo, deixa ele mais eufórico ainda pra continuar naquilo. Que ele fala que desde que ele se lembra por gente, ele sempre quis ser gangster, né? Ele acha que ser gangster é mais legal do que ser presidente dos Estados Unidos. Até fala isso. sim. E até é engraçado, né? Que ele começa a faltar à escola, desde meio que larga. E a escola manda uma carta para os pais falando que ele não tava indo há, sei lá, 1, 2 meses na aula. E aí ele leva uma surra do pai, né? E meio que conta pra galera dele, né? O Polly. Pro dono lá da pizzaria. Ó, não dá mais pra eu ficar com vocês porque a escola mandou uma carta lá pra casa e meu pai descobriu e tal, eu tenho que voltar aí. Aí falaram, o problema foi isso. Então eles vão, acham o carteiro e meio que convencem ele lá, não. Se você tiver alguma carta pra esse número aqui, não entrega, não importa o que aconteça. E aí nunca mais teve nenhuma comunicação da escola chegando lá pra eles, né? Minha mãe, Então ele consegue ficar lá na vida. não, e a mãe dele vai reclamar, que ele fala assim, não, pô, a partir disso nunca mais chegou carta na minha casa. Minha mãe foi reclamar nos Correios, porque não tava chegando mais encomenda lá em casa. E a gente, como espectador, sabe o porquê, né? É muito engraçado. E, e aí, como você falou, ele vai crescendo, né? Vai ficando mais velho. E ele é apresentado ao Jimmy, que é o Robert De Niro, que já é um pouco mais velho que ele, né? Já. E ele fala que o Jimmy, ele sempre gostou de roubar coisas. Pô, ele faz o que tem que fazer, mas o que ele gosta realmente é roubar caminhão, roubar mercadorias. E ele ficou tão bom nisso que as pessoas começavam a dar dicas pra ele já, né? Falar assim, ó, tô com um carregamento de tal coisa que vale dinheiro. E nem tinha violência nem nada. O cara largava o caminhão sozinho na rua, alguém ia lá, buscava, pegava a mercadoria, vendia. E todo mundo ganhava uma parte, né? Então por isso que funcionava. O Jimmy sempre pagou muito bem. Tanto as pessoas que ele não conhecia como quem trabalhava pra ele.
E nesse meio tempo ele também conheceu o Tommy, que aí já era da mesma idade do Henry. E o Tommy sempre foi meio esquentadinho, né? Desde o início do filme já dá pra ver que ele é meio descontrolado. E os dois começam, os três ali, né? O Jimmy meio que comandando e os outros dois mais novos começam a trabalhar juntos nesses roubos, basicamente. E até que um deles, quando eles estão vendendo as mercadorias, o Henry é pego pela polícia. Vendendo cigarro, né? É. Aí o Tommy foge, consegue avisar o Jimmy e o Polly. E aí, quando ele vai pro tribunal, já tem um advogado lá da máfia, né, pra ajudar ele. O cara já fala assim, ó, fica quieto ali no teu lugar. E aí ele consegue sair, né, não ser condenado. E pra surpresa dele, quando ele sai, tem umas 30 pessoas esperando ele. Falam assim, agora sim, você virou um de nós. Porque ele foi pego pela primeira vez pela Era polícia, como né? se ele tivesse perdido a virgindade ali no crime, né? Que até então era pequenos rolos, né? Que ele fazia, não dava nada. E aí ele sustentou, deixando todo mundo orgulhoso, né? Que nunca aguentou Ele ninguém. tava triste, ele achou assim, pô, os caras vão achar que eu fiz alguma besteira, né? Porque eu fui pego. E o Jimmy falou, não, não. Todo mundo é pego algum dia. É, mas você fez o que tem que fazer. Não fala nada, não entregue ninguém, não fale nada, né? Uhum. E foi o que ele fez, então assim, meio que foi um batismo pra ele ali, né? E a galera começou a confiar mais nele. Sim, é porque ele começou ali lavando o carro, que aí até na entrevista o próprio Henry ele fala que na vida real ele começou lavando o carro. E aí ele lavava carro pros caras, porque ele via que ali rolava uma grana. E ele realmente começou a ganhar mais que o salário do pai dele. Tipo, ele tava ganhando mais que o próprio pai trabalhando de carteira assinada, digamos assim, né? E aí aquilo deixou ele mais excitado para poder continuar trabalhando ali, né? E aí tu vê que nessas cenas iniciais o Jimmy tá sempre dando dinheiro pra galera. Ele tá sempre bem quisto, ele tá sempre com moral, né? Ali no meio. É o cara que chega no restaurante aí fala com o recepcionista, já deixa um dinheiro com ele, aí bota ele na mesa, ele dá mais um dinheiro, e tudo assim, ele sempre tem notas em mão ali pra sair distribuindo, né? Exatamente. E aí tu vê que, tipo, ele, na época que ele se conhece ali, o Jimmy tinha acho que 29, 20, 28 anos, que ele fala no filme, né? E na época ele ainda tinha, tipo, uns 15. Então, ele era mais velho, e o Tommy era da mesma idade que o Harry ali. E aí, depois desse julgamento, a gente tem um salto de tempo. E aí tu já vê que o Henry já tá com a mesma moral ali praticamente do. Não a mesma moral, porque o Jimmy ainda continua sendo mais velho, mas tu já vê que ele já é conhecidão da galera. Como ele já tava se desenvolvendo ali criança, que ele fala numa cena anterior que o dia que ele percebeu que ele estava sendo respeitado no bairro foi quando as crianças do bairro levaram as compras da mãe dele para casa. Aí ele falou: ali eu era criança e eu tinha o respeito das crianças. E aí tu vê que quando ele agora é mais velho, ele entra no bar, e aí a gente tem um ponto de vista ali do personagem, a gente não vê, a gente tem em primeira pessoa, né? É o olhar do Henry. E aí ele chega no bar, ele entra no bar, e aí todo mundo, e aí, Henry? E aí, fala aí. Aí ele começa a apresentar. Aquilo ali é fulano quatro olhos, fulano sem nariz. Aquele ali é o irmão do fulaninho de tal. E aí tu vê que, tipo, o bar inteiro ali é só mafioso ou amigo de mafioso. E todo mundo conhece ele, todo mundo trata bem, todo mundo sabe quem ele é. Aí ele já começa a tu ver que já é uma parada diferenciada. Ele ali já começa a ser reconhecido, né? E aí eles começam, é o que o Léo falou, tipo, as pessoas já vão no bar pra dar dicas pro Jimmy. Aí é quando eles fazem lá um primeiro lance que cada vez, tipo, eles começaram ali com roubos de mercadoria, tipo, cigarro, lagosta. Se você queria casacos de pele, tu falava com o Jimmy que o Jimmy arrumava. E aí ele fazia aqueles pequenos roubos. E aí, já todo mundo já adulto, já, né? Então, os três ali já estão maduros. E aí tu começa a ver que os golpes já estão aumentando de proporção, né? E aí quando eles recebem a dica lá do roubo da Air France. E aí eles falam assim, ó, eu recebi uma parada aí que que acontecia? Tipo, quando eram mais novos, eram os donos dos caminhões, os caminhoneiros que davam as dicas quando estavam levando mercadoria maneira. E agora quem dá o papo ali é o pessoal que trabalha no aeroporto. Então,
não, relaxa que não vai acontecer nada não. Quando você chegar lá, é como se você fosse pegar uma mala que você esqueceu no aeroporto, eu te dou a chave, tipo, a gente não vai rolar nada e tu vai conseguir o dinheiro mais fácil da tua vida. E aí, realmente, durante essa questão, eles vão alinhando, né? Eles vão fazendo o, o E planejamento, né? o, e o Jimmy meio que era quem recebia as informações, e o Tommy e o Henry eram os homens de confiança dele, né? Exatamente. E, e até o Henry fala, né, quando acontece esse roubo da Air France, fala, a gente entrou no aeroporto, roubou não sei quantos mil em mercadorias sem atirar, sem dar um tiro, né? É. Então, assim, foi um sucesso tremendo. É porque acho que eles pegam uma mala lá, sei lá, 400 conto lá, sem dar um tiro. Então, muito diferente do E que. só um detalhe, você falou do bar, eles sempre iam no mesmo bar, que é o Copacabana, que é como chamava, né? E era o point lá dos mafiosos, eles sempre estavam lá. Só que o dono do bar tem medo do Tommy, né? Porque o Tommy não tem controle nenhum, ele discute, ele briga com todo mundo, ele briga com o dono do bar. Até que ele chega pro Pole e o Henry, por ser amigo do Tommy, saber do temperamento dele, ele sempre tenta apaziguar as situações, né? Ele fala, não, ele é assim mesmo, mas, pô, sabe que ele é um cara que tem um coração bom e tal. Mas o dono resolve vender parte do bar, né? Ele chega e fala pro Pole, porque igual você falou, né? Eles trabalham pra máfia, mas eles não são homens feitos, assim. Eles não são reconhecidos como da família pelos outros mafiosos, né? Eles sabem quem eles são, mas as regras são diferentes para quem é feito e quem não é. Sim. E o único que é feito deles ali é o Pole, que é o chefão para eles, né? Que é o capitão ali que eles estão abaixo. Tanto o Jimmy, quanto o Harry, quanto o Tommy. É porque no caso E é. o Pole decide. Não, porque no caso é até o nome do livro, né? Que é Wise Guys. São esses caras que são associados, mas eles não chegam a ser da família, né? Não são homens feitos. Então, tipo, eles estão bem na hierarquia, podem ser bem na hierarquia, abaixo dos caras que são os homens feitos. Ou eles podem também ser os capangas, né? Que é o que a gente vê muito ali no filme, né? E o dono resolve falar com o Pole e fala assim: eu não aguento mais o Tommy, você tem que fazer alguma coisa. Toda vez ele vem aqui, ele tá me devendo mais de US$ 7.000, ele nunca paga, e ele vem aqui, arruma confusão, compra a parte do bar, e o Pole vira pro Henry e fala assim: ah, você entende de bar? Aí o cara fala: pô, ele tá aqui 24 horas por Ele é dia. quase uma mobília do, E, do bar aqui. e o Pole compra o bar e meio que dá pro Henry, né? Fala assim: ah, agora você que vai comandar o bar aí. E é engraçado E, que. pô, pra ele foi uma alegria, né? Porque é o bar que ele já vivia lá. Não, e o engraçado é que essa questão que levou o cara lá, o dono do bar, a pedir sociedade pro Polly pra ele poder tentar regular ali o humor da galera, né? Justamente foi motivado porque no dia anterior, quando eles estavam lá bebendo, que é essa cena aí que a gente vê, ele fala, pô, o Henry, dá um panorama geral ali pra gente sobre o que é ser mafioso, né? Sobre o que é ser um associado, né? Que ele fala, pô, cara, o que a gente quer, a gente vai lá e toma, entendeu? A gente não é esses otários aí que trabalham 7 dias por semana ou de segunda a sexta por um salário miserável. A gente, não, a gente é diferenciado. Se a gente vai lá, se a gente quer, a gente vai lá e toma. Se a gente tá afim, a gente vai lá e resolve. E se alguém reclamar, a gente dá uma surra tão grande que o cara não vem reclamar mais com a gente. E aí começa já. Depois já corta pra eles, estão na mesa. Tá o Henry e tá o Tommy trocando ideia. E tu vê que eles estão rodeados ali, são os centros das atenções, os dois. Eles estão trocando ideia. E aí o Tommy tá contando uma piada. E aí todo mundo ri. E aí o Henry fala assim, cara, tu é muito engraçado. Aí ele já muda o humor. Aí ele, pô, engraçado? Engraçado como? Não, pô, tá engraçadão, cara. Pô, tu fez contar a história aqui, pô. Morri de rir. Aí todo mundo fica sério, né? Que todo mundo já sabe como é que o Tommy é estourado, né? E aí fica aquela intimidação. Não, não, me fala aí, pô.
Tá achando engraçado o quê? Tá achando que eu sou palhaço, que eu tô aqui pra te entreter, que não sei o quê? E começa, não, 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 calma aí, cara, eu tô falando na boa contigo, não tô, não sei o quê. E aí, tipo, uma das melhores cenas do filme, que é essa intimidada, foi, tipo, tudo improvisado, cara. Tipo, é uma Ah, história que é? aconteceu real com o Joey Pesci, porque ele trabalhava como garçom num bar, e aí foram os mafiosos lá no bar, e aí o cara falou uma coisa engraçada que ele achou engraçado, e ele falou pro cara, pô, tu é engraçado. E aí o cara levou até então pro pessoal, né? Pô, tu tá me chamando de engraçado? Tu tá achando que eu sou palhaço, não sei o quê? E aí ele contou isso pro diretor, e aí ele falou, cara, vamos pro Scorsese, vamos tentar fazer essa cena aqui. Se rolar, ficar bom, vai pro filme. Se não ficar bom, a gente descarta. Beleza? E aí, tipo, a reação do Ray Liotta ali, tipo, ele tá improvisando com o cara. Tipo, ele deu o briefing ali pra ele, tipo, explicou como é que seria a cena, mas toda a cena não tá escrita, não tá no roteiro. E aí talvez tenha sido até a cena aí aliada a todo o filme lógico, mas que deu o Oscar pra ele, porque essa cena é muito boa, cara. Essa intimidação que depois ele, não, tô brincando, haha, te peguei, não sei o quê, e aí fica todo mundo noiado, né? É muito boa essa cena. Sim. E, enfim, o roubo é um sucesso, né? E eles continuam, estão ganhando mais dinheiro. E aí o Tommy vai encontrar uma menina que tá com uma amiga, ele pede pro Henry ir com ele. E o Henry não quer, ele fala assim, não tô afim. Mas ele acaba indo, né, pela amizade. Só que ele chega lá, ele nem olha pra menina que, né, seria o par dele, no caso. E dá uma certa hora ele vai embora, tá nem aí. E a amiga meio que fica sofrendo ali, chorando, fala assim, pô, o cara nem me deu atenção, nem falou comigo, nada. E... Mas assim, eles marcam de sair de novo os quatro, o Tommy meio que convence ela, né? E aí o Henry nem vai dessa vez. E aí ela fica possessa, né? Ela vai contra onde ele tá e meio que fala, quem é você pra me dar bolo? Pô, eu que dou bolo nos outros, você não é nada. E isso meio que atrai ele, né? Essa intensidade dela. E aí que ele começa a prestar atenção nela e fala, não, então tá bom, vamos sair só eu e você. E aí ele leva ela num bar e eles entram pelos fundos, né? Não pegam fila o Harry, como o Jimmy, né? Vai pagando todo mundo, fala assim, não, traz não sei o que de... E eles chegam, sentam na mesa, alguém manda vinho pra ele. E ela fala assim, de onde você conhece essas pessoas? E ele fala, não, eu trabalho com construção. E aí, tipo, tu vê que ele é todo privilegiado na parada. A mesa não tinha, tipo, os caras, os garçons botam a mesa pra ele, tipo, onde não tinha mesa na frente do palco. E ela fala assim, esses caras não parecem que trabalham na construção. Ele falou, não, eu sou do sindicato. Não, e esse plano sequência aí que tu vai vendo, ele entrega a chave pro cara no, na rua, ela, pô, tu vai entregar a chave pro cara? Não, não, é mais fácil do que eu botar na garagem. E aí a câmera vai seguindo até eles sentarem na mesa. Tipo, esse plano de sequência é muito bonito, cara. E vai mostrando ali os bastidores, que nem o Léo falou, onde ele passa, aí ele já passa a ter esse hábito do Jimmy. E aí vai seguindo ele ali, vai passando pela cozinha, aí vai mostrando os bastidores, ele passa, todo mundo conhece. Aí ele conhece o Maître lá, o Maître vai, não, vou botar a mesa pra você. Aí chega lá os garçons, botam o abajur em cima da mesa, aí o vizinho já manda, o vizinho não, é o companheiro de mesa ali que tá na mesa ao lado, manda a champanhe. Essa cena é muito, muito maneira também. E, e aí tem uma mudança, né? Porque normalmente é o Henry narrando o filme, mas em algumas partes é a Karen. E aí ela fala, né, que ela deveria. Ela sabia que tinha alguma coisa errada, mas ela não tava nem aí, porque ele era perigoso, mas assim, o modo de vida dele, ele tinha dinheiro, meio que atraía ela. Então ela passava por cima de tudo isso. E eles acabam namorando e tal e casam, né? E essa cena do casamento é muito engraçada, porque ela vai conhecer todo mundo lá, né, os associados do Henry.
E ele fala que todos eles eram iguais, as esposas elas se chamavam Marie e os caras se chamavam Paul ou Peter ou alguma variação disso, né? Esse daqui é o Paul, esse aqui é o Pete, esse daqui é o Peter, esse daqui não sei quem. Esse é meu sobrinho, E, esse é meu e afilhado. todos eles dando dinheiro pra eles, né? Dando envelopes. E, e ela fala assim: ah, a gente esqueceu o saco com os envelopes, não sei aonde. Ele falou: não, pode ficar tranquilo que ninguém vai pegar nada aqui. E, e eles se casam, né? Apesar dos pais dela serem totalmente contra, né? Porque eles são judeus, né? Queriam que ela casasse com um judeu. E até assim, logo depois que eles se casam, eles estão morando lá ainda com os pais dela, né? E tem um dia que ele chega em casa, sei lá, 6 horas da manhã, Doidão. completamente louco. E ele vai entrar em casa, já começa a tomar esporro da mãe, da Karen, e ele nem entra, ele volta pro carro com o Tommy e sai de novo, né? Não tô nem aí. E assim, já desde o início ele já trata ela desse jeito, né? É, porque ela já conheceu ele nessa vida, tipo, boêmia, né? Tanto é que é uma das coisas que ele mais acha maneiro é, tipo, que os mafiosos, eles podem aproveitar o dia sem ter compromisso. Tipo, os caras passam a noite bebendo, trocando ideia, conversando. E é isso também uma das paradas que ele mais gostava de estar vivendo ali, né? Então, tipo, ela já conhece ele nesse meio. Até uma das cenas que o Léo tá falando aí, que ela até fala, pô, se fosse uma das minhas amigas quando visse esses primeiros sinais, teria terminado ali, mas ver o que ele faz é o que me excita, né? Porque um pouco antes disso, ela reclama que um cara assediou ela, mexeu com ela, tal, não sei o quê, e o Henry vai tirar Sim, né? satisfação, aí ela tá chorando, ele, não, não, entra em casa que eu resolvo. E foi um vizinho dela que tinha mexido com ela. Ele pega a pistola lá, o 38, sei lá, e dá várias coreadas no cara, e os caras querem se meter, ele não se mete não, hein, não se mete não sei o quê. Aí ele vai, não, agora desfaz dessa arma aqui, guarda essa arma pra mim aqui. E aí ela pega a arma assim, aí a arma toda ensanguentada ali. Se fosse uma amiga minha, ela teria terminado nesse momento aqui, mas isso é o que me excita nele, essa vida diferenciada que ele tem, né? E você vê que o Henry, ele mesmo, ele é um cara muito pé no chão, assim, até esse momento do filme. Porque se fosse o Tommy, por exemplo, ele teria matado todo mundo, né? Sim, Teria matado o cara e os outros dois que estavam ali. E ele não, ele só mandou um recado, né? realmente. Porque ele não quer atrair atenção, né? Até pela convivência com o Pauli, porque o Pauli é muito conservador nesse sentido, né? Uhum. Assim, ele quando tem que matar, ele mata, mas assim, ele não quer atrair atenção porque eles fazem, ele não quer problema pra ele, né? Ele quer ficar na dele ali. É porque ele até E o Henry meio que segue essa lógica. ele fala que o Polly não faz nada demais, pô. Ele só é a polícia de quem não pode ir pra polícia. Ele fala lá no começo do Exatamente. filme, tipo, ele só garante a segurança, pô. Ele não tá ali pra poder causar, né? Que nem a gente fala. E- E ele ganha a partezinha dele, né? Pra fazer isso. porque eu tinha até esquecido disso. Todos os lances que são feitos, eles têm que pagar uma taxa pro Polly, que é o comandante ali da área, né? Que é o dono da área ali. É um miliciano. É um milícia. É. A origem da Ele é milícia um veio miliciano daí, pô. de segurança. Então, assim, pra você fazer alguma coisa, ele tem que ganhar a parte dele, senão, assim, ele vai atrás. Eu tô falando isso agora, eu até lembrei, eu vi um vídeo, acho que eles lançaram ontem no Porta dos Fundos, que é Milícia Gourmet. Cara, é muito bom esse vídeo. E o cara chega lá, tipo, bate, agora é um parênteses aqui gigante aqui do filme, que ele bate na porta de um cara, aí tipo, uma mansãozona, e aí ele fala como é que é a milícia na Zona Sul, porque milícia é na Zona Oeste, e na Baixada, na Zona Sul é milícia. Aí ele fala tudo em um sotaque lá. Enfim, depois se E- vocês quiserem vão lá conferir, que é um vídeo muito bom e- também. Mas, assim, essa primeira metade do filme tá tudo indo bem, né? Uhum. Pra todos eles, todos estão ganhando dinheiro, Jimmy, Tommy, Polly, Henry.
Eles estão casados, todo mundo. Aí o Henry tem filhos, né? Tem dois filhos com a Karen. E até que aí chega o momento crucial do filme, né? Que é o ponto em que tudo começa a desmoronar. Que é quando eles estão lá no Copacabana. E aí aparece um outro mafioso lá que acabou de sair da prisão, que é o Tommy Betts. É outro Barba, ô Léo. É o outro bar lá que agora é o dono do. O dono é o Henry, né, no caso. Uhum, sim. Aí é o Tommy Betts, que é um homem feito, é um mafioso, então as regras se aplicam a ele. Só que ele começa a provocar o Tommy, né? Falar do passado do Tommy, que ele engraxava sapato. E aí o Tommy fala, agora tá diferente, agora eu sou outra pessoa e tal, e fica meio nervoso. Mas o cara continua, o cara não tá nem aí. Mas o Henry consegue convencer o Tommy, não, vai embora, deixa isso pra lá e tal, você sabe quem ele é. E só que aí o Tommy volta, e é o que a gente falou, né? Ele não tem a mesma consciência que o Henry. Controle emocional ali. E é, e aí eles acabam dando uma surra no cara, ele e o Jimmy, né? E matam o cara. Depois, assim, que o bar tá vazio, só tá os três lá, né? Uhum. E só que assim, eles sabem que isso não pode ser feito, né? Vão, Que vão ter a consequências. família dele vai atrás de quem fez isso. Então eles têm que esconder todas as provas, né? O corpo. Aí eles enterram o corpo lá em um lugar. Até acabam indo na casa da mãe do Tommy, né? Tem um jantar lá. Tem uma cena bem estranha, assim, no meio da ação, né? E é engraçado que tu vê, tipo assim, os caras estão vindo de uma parada, tipo, super sangrenta. E aí eles vão na casa da mãe do Tommy pra buscar a pá pra poder cavar a cova lá. E aí ela, não, não, tem tanto tempo que eu não vejo vocês, vou fazer. Porque a mulher não sabe do contexto, né? Ela sabe com o que eles trabalham, mas não sabe do que eles estão vindo, né? E ela até vê o sangue assim, no que foi? Não, não, porque eu atropelei um cervo. E aí a gente tá tendo que ir lá enterrar, tá ali no porta-mala, não sei o que, sei o que lá. Só vim pegar a pá. Não, fica aí, vou fazer uma comida pra vocês. E aí eles param tudo pra jantar, pô. E aí eles trocam uma ideia ali com uma naturalidade. Aí o Henry, que já era o cara assim que tinha mais essa barreira, apesar dele estar envolvido, ele não curtia muito isso. E aí ele fica caladão e tal. E é até zoado, né? Pela própria mãe dele ali, do Tommy ali, porque ele tá caladão e tal, não sei o quê. E é interessante de falar porque a mulher que interpreta, a atriz que interpreta a mãe do Tommy, é a mãe do Martin Scorsese, pô. Ela é atriz também. Ah, É a mãe do Martin na vida real também. e. E aí o Henry tava caladão porque ele sabe que não tem volta daquilo ali, né? E é da merda, né? E. Enfim, eles escondem o corpo. E no meio disso, a, a Karen descobre que o Tommy tem uma amante, né? Que também aparece direto no filme. Ele até deu um apartamento pra ela também. Só um parênteses aqui que a cena que a gente vê agora, que é tipo, eles indo enterrar lá o corpo, acontece uma hora depois, porque no começo do filme, antes do filme começar, tu tá ali com os três personagens num carro, tu não entende o que eles estão fazendo, de onde eles estão vindo, nem nada. E aí parece que o pneu furou, e aí você fica, pô, o que tá acontecendo? Só que tu vê que é uma parada que não é um barulho de pneu normal, né? E aí eles vão, encostam o carro assim, e aí quando eles abrem o porta-malas, tu vê que é um cara todo ensanguentado. E no começo do filme você não sabe quem é, tu sabe que tá acontecendo alguma coisa errada ali, que tá aquela luz toda vermelha, que na psicologia das cores é a luz do pecado, ali, da emergência, do perigo, né? Só que tu não entende. Aí uma hora depois, quando o filme já tá rolando, uma hora depois tu volta na mesma cena. Aí tu fala, agora eu entendo o contexto. O que tava tendo esse conflito, né? Que é o que o Léo falou, tipo, é o começo do fim ali. Ali que é quando começa tudo a dar errado. E aí é o que o Léo falou, agora o Henry já tá com essa amante, já tá nesse conflito, já sabe que vai dar problema porque os caras vão vir cobrar que o Polly até vem falar com ele, pô, tu sabe o que aconteceu com o Billy Betts? Porque o pessoal tá procurando, então querendo saber se eu soube de alguma coisa. Ele, não tô sabendo de nada não.
E aí depois eles têm que acabam tendo que trocar o lugar do corpo, porque vai ter uma construção onde eles enterraram o corpo. E aí, tipo, 6 meses depois dessa confusão toda, eles têm que exumar o corpo lá pra poder enterrar em outro lugar, pra desovar em outro lugar. Você vê que tá tudo conflituoso aí, tá tudo dando problema ali. Que era o diferente do ponto de vista que a gente tava tendo antes, né? E aí é uma das cenas clássicas do filme, né? Que a Karen acorda o Henry e ela tá, né, montada em cima dele apontando a arma. E ele já fica assim, né? Calma, calma, e consegue conversar com ela. E ela fala, né, que mesmo ela sabendo de tudo, sabendo que ele tem um amante, ela não conseguia, né, atirar nele. E aí ele fica furioso, ele fala, pô, eu passo o dia todo preocupado de não tomar tiro na rua pra chegar em casa e sofrer ameaça sua. E aí ele vai morar com a amante, né? Ele tipo, sai de casa e larga ela, meio que assim, né? E ela vai pro Pole, né? Ela conhece o Pole e o Pole visita o Henry lá na casa da amante, o Henry e o Jimmy vão lá. E eles explicam assim, você não vai se divorciar dela, porque a gente não se divorcia. Família vem em primeiro lugar, você tem que manter as aparências, não importa o que você faz, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que voltar para casa todo dia. E meio que convence ele, né? Fala assim, eu sei o que, que eu vou falar para ela, mas o Jimmy vai para Flórida, você vai com ele, vocês têm que fazer um trabalho lá para mim. Quando você voltar, você volta para casa. É porque o estatuto ali da Costa Nostra lá, uma das coisas é, tipo, é família em primeiro lugar, é ter uma vida discreta, né? É o que na teoria eles não estão fazendo ali, né? É o que o Paul ele tenta sempre ali puxar a rédea pra poder manter eles ali no controle, né? E aí eles vão para Flórida, ele e o Jimmy cobrar um cara lá, ele tá devendo um dinheiro pro Pole. Eles fazem o que tem que fazer, só que na volta eles são presos, né? A irmã do cara, e que trabalha no FBI e denuncia todo mundo, até o Pole vai preso. E eles são condenados a 10 anos de prisão, né? E, e aí aparece também mais uma cena engraçada, né? No certo sentido. Eles na cadeira e falou: Ah, a vida na cadeira é muito boa pra quem é famoso. Pô, a gente não ficava tipo, com todo mundo lá, população geral. A gente tinha nosso próprio quarto, tinha cozinha, a gente cozinhava todo dia, a gente tinha bebida. Cada um tinha uma função, né? Um fazia a comida, um fazia a carne. O Paul ele cortava o alho. E o Henry, o trabalho dele era conseguir as bebidas. Só que, como ele não estava ganhando mais dinheiro, né? Das paradas que ele fazia do lado de fora, ele começa a se envolver Tráfico de drogas. com drogas lá dentro, né? A Karen visita ele toda semana e leva as drogas pra ele e ele vendia lá dentro e aí conseguia dinheiro pra mandar pra ela, né? E ficou nisso durante o tempo todo que ele teve preso. Acho que ele saiu um pouco antes, né? 4 anos depois, eu acho que ele saiu. Isso, ele não chegou a cumprir os E 10 não. saiu lá em condicional. E, e a partir disso, o Poli saiu um pouquinho antes, né? O Poli foi condenado a 2 anos só. E aí o Poli chega pra ele e fala: quando você estava lá dentro, eu sei que você teve que fazer algumas coisas, mas assim, para com isso, porque a gente não se mete com drogas. Bem poderoso chefão ali, né? Uhum. Mesmo estilo. A gente não se mete com drogas, não sei o quê, é um mercado perigoso, vamos seguir com o que a gente estava fazendo, deixa tudo baixo e tal. Isso daí atrai muita atenção. Ele Ele, fala: Não, pô, com certeza. não, e ele pede também pra ele se afastar, né? Do Jimmy e do Tommy. Pô, o Jimmy é um cara maneiro, é um cara inteligente, mas ele tá cada vez mais ambicioso. Tá tentando coisas maiores, e isso vai acabar chamando a atenção. Tudo combina ali que ele meio que dá um conselho. Tipo assim, ele até falando, eu tô te falando como um filho. Se fosse um filho, eu falaria a mesma coisa.
E se afasta do Tommy porque é um cara muito estourado, ele quer se provar sempre, ele tá querendo sempre, tipo, causar alguma questão, algum Ele tem problema. muito a provar, né? Ele fala É, assim, o Tommy tem muito a provar. isso vai acabar trazendo atenção pra ele através do Henry, né? E é o que ele não quer, né? Só que nesse meio tempo ele virou viciado, né? Ele já estava usando cocaína, o Harry. Então ele não conseguiu parar, né? Ele estava ganhando muito dinheiro vendendo droga, com um associado lá que ele tinha conhecido na prisão. E ele continua e ele bota o Tommy e o Jimmy com ele, né? Fala assim: ah, se vocês querem me ajudar nisso aqui, e eles topam. Então os três ali estão meio que trabalhando por conta própria, né? É porque ele não podia Porque o recorrer ao Polly, né? Pra poder ajudar. E na vida real, o Harry falou que tava tirando, tipo, 45 mil por semana, cara, vendendo. Ele tava ganhando muito mais do que ele fazia antes de trabalhar com isso. assim, porque eles roubavam mercadoria, né? Era um negócio meio que aleatório, não sabia muito o que ia ter. E agora, né, tipo, o valor agregado muito maior. E eles ficam assim durante um tempo, é, com esse comércio lá ilegal. Quer dizer, ilegal, né? Sem a benção do pole. Até que eles recebem a notícia e o Henry continua com as amantes. Tipo, ele continua com a mesma vida que ele tinha antes. Só que agora, né, também é viciado em cocaína. E ele começa a ficar meio paranoico, né? Ele perde aquela compostura que ele tinha, aquele controle emocional, e ele começa a ficar mais parecido com o Tommy, nesse sentido. É porque nesse meio tempo tem o golpe lá da Lufthansa lá, e aí o Maury vai dar a dica, né? Pro Jimmy lá. E aí tu já vê que o Henry, que nem o Léo tá falando, tipo, ele já não tá mais aquele cara que era o cara que planejava, ele já não tá mais totalmente são ali, ele já tá mais paranoico, ele já tá noiado com as coisas. E aí rola esse roubo da Lufthansa, que até hoje é o maior roubo em valores, né, da história dos Estados Unidos, de um aeroporto. E que eles vão roubar um avião de cargas de diamantes, né? Enfim, joias preciosas. E aí eles fazem todo. Meio que o Henry que fala com todo mundo ali, né? Cada um tem uma função, tem, sei lá, uns 10 12 caras. Ah, esse daqui vai fazer não sei o que, esse daqui vai abrir a porta, esse daqui. E, e dá certo, né, o roubo. Ele tá ouvindo, ele ouve no rádio, né? Ah, avião da Lufthansa, mercadoria num valor de 6 milhões de dólares foi roubada, não tem suspeitos, não tem nada. E aí todo mundo fica, né, super feliz com a grana que eles vão ganhar. E a única coisa, eles fazem uma festa, né? E Natal a lá. única coisa que o Jimmy fala pra todo mundo é: não compra nada de muito valor, tipo, deixa a poeira baixar, finge que nada aconteceu. Só que, pelo contrário, né, todos eles querem mostrar, aí compram um casaco de Cadillac. pele super coisa, compra um Cadillac rosa. carro. E aí ele fala: pô, tu tá de sacanagem comigo? Eu não falei pra não fazer nada. Não, mas é só um carro, não sei o que, é só um casaco. E fala assim: não interessa, devolve, devolve. E por ter mais uma galera de fora, né, sem ser só os três ali, o Jimmy fica meio com medo da galera ser pega, né? Chegar Porque nele, assim, né? tá todo mundo de olho nesse dinheiro que foi roubado. E se ficar esses imbecis aí mostrando que estão com dinheiro, o pessoal vai atrás, né? Tipo, o FBI, a polícia não é burra. E aí ele decide, né, queimar os arquivos. Todo mundo que ele não confia, ele começa a matar. Isso me lembra muito o Assalto ao Banco Central, tá? Que filme brasileiro, que tipo, os caras também combinam isso, que não poderia gastar dinheiro logo depois do roubo, né?
E aí um dos caras lá que foi um dos responsáveis por cavar o túnel ganhou a parte dele, aí comprou, sei lá, duas picapes de 200 conto à vista. E aí começa a chamar atenção justamente por isso, pelas essas compras, né? Então já é toda essa noia que o Jimmy tem, é justamente disso. E aí ele começa, que nem o Léo E falou, aí a pagar os caras, né? Pra não sobrar vestígio de. vai perguntando pro Harry, ah, você confia em não sei quem? Aí fala assim, ah, confio, mas assim, não tanto, né, e tal. E basicamente o Jimmy mata todo mundo que não é o Tommy e o Henry, que participou do assalto. E aí muitos desses caras que aparecem naquela primeira cena que você falou, quando o Harry tá apresentando todo mundo, Uhum. isso aqui eu não sei quem, todos eles no final do filme estão mortos, né? Depois desse roubo. É porque o único que não tá naquela cena lá é o Stax, que é o Samuel Jackson, que faz a participação. É o motorista do caminhão lá. É, é uma boa lembrança, né? O Samuel Jackson participa aí do filme durante pouco tempo. Tem duas falas. Mas mas aí o erro deles eu achei que foi esse. E aí eles recebem a notícia, né, de que o Tommy vai ser feito, né? Uhum. Só que eu, pelo contexto do filme ali, eu desconfiaria. Porque assim, o Paul já falou que não confiava no Tommy, que ele era como se fosse uma bala perdida, né? Assim, Uhum. tem controle e, pô, vamos botar um cara desse pra virar um homem feito? E ninguém Eu pode acho que tocar, né? não é o perfil, né? Não é o perfil que eles procuram, assim. Mas eles ficam. O Henry fala, né? A gente fica super satisfeito porque é um de nós. Tipo, nós três somos a mesma coisa. Então, se um deles vai virar intocável, a gente automaticamente também vai virar, né? Uhum. Só que, na verdade, não era bem isso, né? Era um, era só um plano para conseguir atrair o Tommy para um lugar e aí é a vingança pelo Tommy Betts, né? Pelo cara que ele tinha matado antes. E aí era a vingança. E aí quando os dois descobrem, né? O Tommy, o Jimmy e o Henry descobrem que ele tá morto, eles sabem que agora é daqui para pior, né? E eles falam que, tipo, como é, o Tommy matou um cara que era intocável, porque que acontece? O cara era um homem feito já. E já era um dos cabeças ali da máfia, ou dentro da hierarquia não chegava a ser um cabeça, mas estava bem na hierarquia. Então ninguém poderia Ah, tocá-lo, né? É. Ninguém poderia mexer com ele. Que ele até fala num trecho lá que fala assim, não. O bom do cara ser um homem feito é como se ele tivesse um documento ali que ele pode fazer tudo. Tipo, ele pode mexer com todo mundo, mas ninguém pode mexer com ele. Ele só não pode é, mexer com outro membro da máfia. Mas fora isso, ele pode perturbar o juízo de todo sim. mundo. E aí, justamente, como eles fizeram isso com. Pra você matar um cara desse tem que ter aprovação de todos os outros, né? Exatamente. E tem que ter uma causa justificável. Não pode ser, tipo, arrumar uma briga num bar e matar o cara. Não posso. Outros membros têm que aprovar a execução do cara. E aí, justamente, como ele fez isso, os caras acabaram descobrindo, a família dele acabou descobrindo. E aí eles cobram a vida do Tommy lá. Eles vão lá e matam o Tommy. E ele fala que nem é só por isso também, né? Isso foi um dos grandes motivos. Mas que outros motivos levaram isso a esse acontecimento. Porque, tipo, como o cara só fazia besteira, eles foram somando, e aí quando eles descobriram, eles deram um ponto final nessa questão. E eles não. E o Henry e o Jimmy não poderiam falar nada, porque o cara era um cara de honra, né, que eles falam. E o Tommy não era. E, que aí pra piorar a situação mais ainda, o Henry, por causa do tráfico de drogas lá, também é preso de novo, né? Uhum. A polícia entra na casa dele, a Karen não sabia o que fazer, joga tudo fora ali, né? Dá descarga em tudo. Mas ele é levado pra delegacia mesmo assim. Ele liga pra ela, fala que ela tem que ir lá pagar a fiança. Ela fala assim, não, você que fica aí. Aí ele fala, né? Se eu ficar aqui eu vou morrer porque eu desobedeci o pole. Uhum. Ela falou, não, fica aí, fica preso. Ela falou, não, porque é mais fácil ainda me matarem aqui do que do lado de fora, né? Eles têm contatos em todos os lugares. E aí ele consegue sair, e aí ele vai falar com o Pole, né?
Vai falar assim, tipo, não tem que falar, eu errei mesmo. Eu fiz o que você falou pra eu não fazer. Mas preciso de ajuda, preciso voltar, né? Eu vou parar com isso, mas você tem que me ajudar. É alguma coisa que eu posso fazer. E aí o Puri meio que fala pra ele, cara, eu falei, você me desobedeceu, Na minha toma cara. isso aqui, dá o dinheiro que ele tem. Você olhou no meu olho e falou que não ia fazer. Ele dá o dinheiro que ele tem no bolso ali. E ele fala assim, agora tu tá por conta própria, não me procura mais pra nada. E ele fala assim, né? $3.000. É isso que vale não sei quantos anos de trabalho que eu fiz pro Poli. Uma vida de trabalho Ele, não paga nem o caixão. e, e aí, falou, não paga nem o caixão. E aí a última opção dele, ele fala com o Jimmy, né, também. E, e o Jimmy meio que fala que vai ajudar ele. Não, não, pode deixar, eu vou te ajudar. Tem um trabalho pra fazer aqui, eu não sei aonde. E ele fala, né, o Jimmy nunca me mandou matar ninguém. Tipo, Uhum. ele sempre vai, suja as próprias mãos, né? Ele sempre faz o que tem que fazer ele próprio. Então ele sabia que o Jimmy já estava querendo matar ele também, com medo dele ser preso de novo e contar, né, coisas que poderiam atrapalhar ele. Porque ele começa até a perceber que o cara chegou no restaurante, pediu comida, não tocou na comida. Aí ele começa a levar em consideração o temperamento do Jimmy, que já é uma pessoa paranoica. Ele viu que o cara não tocou na comida, ele começa a ir associando ali aos poucos e vê que, tipo, aquilo ali vai vir a ser o fim dele, se ele for pra essa última missão aí que o Jimmy tá dando pra ele, né? Não, ele percebe que, assim, um dos dois vai me matar, né? Ou o Poli ou o Jimmy. Porque eles são muito conservadores, eles não vão me deixar vivo, sendo que eu posso entregar os dois, né? Uhum. E aí, a única opção que resta pra ele ele vai à polícia e como ele não tem apoio de nenhum dos dois, ele fala, então eu vou caguetar os dois. Aí ele vai pro programa E de aí ele proteção à testemunha, né? faz um acordo e, e ele fala, né, só não quero ir pra nenhum lugar frio. Falam, e ele, depoimento dele lá, consegue prender os dois, né? O Poli acaba preso de novo e o Jimmy também. E é até maneiro essa cena aí do julgamento, que é um momento ali que ele quebra, tipo, a quarta parede, né? Se você for imaginar ali que a gente tá num teatro, digamos assim, ou estamos aqui numa sala, e aí tá vendo ali a parede do Léo, tem a da esquerda, da direita, a de trás e tem a da frente, que é essa invisível, né? E aí no momento que ele tá lá no julgamento, ele quebra essa quarta parede e ele fala com a gente, tipo House of Cards, Deadpool, essas paradas. O personagem, ele entende que não é mais um personagem, que ele tá ali falando com uma audiência. E é maneiro que isso, tipo assim, meio que pra justificar os erros da vida dele ali. Não, tipo, a gente fazia, todo mundo era subornado, mas eu era alguém, eu era uma estrela do rock, eu era um artista de cinema. E agora, tipo, por mais que eu esteja aqui denunciando os caras, eu ainda gosto dessa vida. Eu era alguém, eu tinha poder, se eu quisesse ir pra qualquer apartamento da cidade, eu poderia. Se eu quisesse pegar um carro aqui, era só ligar pra alguém que eu conseguiria. E agora eu vou me tornar um Zé Ninguém, né? É o que deixa ele mais revoltado. Não é nem ele perder as coisas, é ele perder a moral e a autoridade que ele tem, né? O respeito. A narração, a narração dele do filme todo, na verdade, era ele na audiência, né? Era. Falando tudo. Fica o Jimmy e o Poli meio que olhando pra ele assim, né? E os dois são presos. E é o que você falou, ele fala, eu continuo gostando dessa vida, eu queria voltar, mas assim, pelos erros que ele cometeu, ele não pode mais, né? E o filme acaba assim, e depois aparece, né? O Poli morreu na prisão, não sei quantos anos depois. Uns 70 e poucos anos, É, acho. Que era o medo que ele tinha, né? Que naquela cena que ele vai falar com o Henry, que ele fala, pô, eu tô te falando isso porque eu não quero acabar como fulano de tal que tá preso e vai morrer na prisão com 70 anos. Não quero isso. E na vida real aconteceu justamente o que ele não queria, que era o medo dele, que era ele queria aproveitar a família, que ele gostava das reuniões. E ali
Na prisão ele não poderia ter. Ele queria morrer na prisão por 70 anos, que é o que aconteceu com ele na vida. O Jimmy foi condenado a 25 anos, mas também morreu antes. Morreu antes de conseguir condicional. E o Henry, não sei, acho que 2 ou 3 anos depois, que ele estava lá no programa de proteção às testemunhas, ele foi achado com traficando droga de novo e saiu do programa. E tá vivendo em algum lugar dos Estados Unidos, né? Então, assim, final triste pra todo mundo. É, porque justamente porque pra ele ali, ele se tornar agora, como ele diz, um Zé Ninguém, foi a morte dele, pô. Foi pior do que, eu acho, no caso, ele ter morrido, né? Porque, por exemplo, naquelas cenas que, quando ele tá drogado, que tá tudo super acelerado, a edição tá indo rápida, a música troca rápido, não sei o que, tipo, ali ele tá na euforia, ele tá, apesar de ser uma etapa ruim ali da vida dele, ele ainda tá curtindo, por mais que seja um momento ruim dele ali. Ele até fala, tipo, quando os policiais vão prendê-lo, ele fala, pô, achei que ali eu ia morrer. Só que quando eu vi muito barulho de gente falando, ele falou, pô, então são os policiais, não são os mafiosos. Porque se fosse mafioso, me mataria aqui, eu nem saberia que isso tinha acontecido. É, Então, o mafioso não faz barulho, né? Ele é um amigo seu que chega por trás e não sorrindo, fala nada. exatamente. Então, tipo assim, aquilo ali pra ele se tornar um Zé Ninguém, como ele diz, né? Aquilo ali foi a morte pra ele, pô. Ele teria que morar num lugar normal, trabalhar num emprego normal, esperar um salário na época do pagamento como uma pessoa normal. Se ele quisesse comer uma massa, ele não tinha dinheiro para comprar uma massa boa. E aí, quando ele pediu, veio uma comida que ele diz lá, uma comida chinesa com ketchup, que não era espaguete de verdade, que nem ele estava acostumado. Então, tipo, aquilo ali pra ele foi o fim, cara. Aquilo ali pra ele foi, tipo, o fim dele, né? Foi o que ele escolheu, né? Foram as opções que ele fez. Pô, ele foi o dono da narrativa ali em todos os sentidos. Sim. Ele estava bem até certo ponto, só que ele queria mais. Os associados dele tomaram algumas decisões erradas, ele também. E acabou, era morreu isso, né? Ele foi o que ele escolheu. Ele pode até ter se arrependido depois, mas ele ainda foi e levou os dois juntos, né? As entrevistas, tipo assim como mostra realmente no filme ali que ele reclama dessa questão, tipo, o cara, o Henry Hill, dando entrevista mesmo, tipo, ele ficou. Tu vê que ele tá puto ali por. Agora não tem mais esse glamour todo da máfia, né? Vai ver a entrevista dele, ele tá reclamando que ele se tornou um Zé Ninguém, que ele mora agora numa casa normal, que quando ele ganhava dinheiro, ele ganhava 40 conto por semana, ele podia comprar carro, casa, ter o que ele queria. Mas é o que o Léo falou, tipo, fora as escolhas dos três ali que levaram a esse caminho final de todos eles, né? O Pole, na verdade, ali, ele sofreu muito por causa dos outros, né? Não aparece o Pole fazendo nada assim que poderia ter condenado ele. Mas ele foi, né? Foi caguetado. É o que o Léo falou, tipo, o começo do fim foi quando os caras resolveram ir com Billy Batts. Depois daquilo ali tudo foi por água abaixo. Teve volta, né? Mas, enfim, ótimo filme, né? Sim. Muito Cheio de bom. ação, comédia, uma comédia meio, né, sombria, mas ainda assim engraçado. Sim. E é bom a gente estar fazendo esse programa aqui do podcast, que a gente vai, às vezes, já assistir o filme antes, mas a gente reassiste para poder falar aqui com vocês e a gente revisita coisas que a gente não tinha visto antes, né? A gente passou batida e agora a gente, depois, mais velhos, estamos assistindo novamente o mesmo filme e a gente já pega outra visão que a gente não tinha tido antes, né? Exatamente. Mas e aí, vamos agora as considerações finais aí, um apanhado geral e anota ou tem alguma outra questão que a gente possa falar antes disso aí? É só um destaque que eu queria dar, trilha sonora, assim como vários outros filmes do Scorsese, o cara que é um fã assim de rock, todos os filmes dele
Já fez documentários sobre o Bob Dylan, sobre o Rolling Stones, que são muito bons, por sinal. Então, assim, trilha sonora do nível de Psicopata Americano. Talvez melhor, assim. Só os clássicos dos anos 60, 70, Rolling Stones. George Harrison, Rolling Stones, Harry Nilsson, Ronettes, Bob Dylan, Cream, Eric Clapton. Sim, dá pra escolher tudo. Tem até Sex Pistols. Tem de tudo e só aquelas mais agitadas assim que combinam com o filme. Então, ponto altíssimo desse filme também. E essa cena que você falou agora, essa cena não, essa questão do Cream que você falou, tipo, ele tava escrevendo o roteiro, né? E aí ele tava ouvindo as músicas pra escrever o roteiro, tipo, ele pensou nas músicas quando ele já tava escrevendo, tipo, algo que surgiu depois, né? E aí o outro roteirista lá, que é o autor do livro, que tava na dupla ali com o roteiro com ele, tipo, tava escrevendo essa cena que... Tu viu, tu viu não, a gente viu o filme, né? Mas tu lembra daquela cena que o Jimmy tá num bar, sentado assim no balcão, e aí ele já tá ali com o desejo de matar o Maury. E aí ele tá fumando um cigarro, e aí começa a tocar Cream. Tipo, eles estavam trocando ideia durante a redação ali, né? E aí o cara falou que já tava escrevendo a cena, já tava montando a cena todinha, não sei o quê. Aí os Scorsese veio, não, não, bota Cream aí. Aí o cara, Cream? Cream o quê, cara? O cara não fazia nem ideia, tá ligado? Não, só faz isso pra mim. Bota Cream aí que eu sei o que eu vou fazer. Aí falou que chegou lá na cena, ele já fez tudo, aí ele meteu um slow motion ali, botou mais quadros por segundo na hora de gravar, e aí ele falou, ali eu já tava visualizando. Quando eu botei pra editar, que é uma editora que é parceira dele de vários outros filmes também, aí ele falou, ali eu já sabia que tava perfeito. Aí eu sincronizei o olhar dele com a música, foi perfeito. Então o que o Léo falou, tipo, além dele ser um cinéfilo, ele é um amante da música, cara. Ele é rock pra tudo Sim. quanto é lado, né, Léo? Tá. Indica aí esses dois documentários, o do Bob Dylan é No Direction Home Isso e eu não o do cheguei ainda a Rolling ver, não. Stone Shine a Light, eu acho. E o melhor de todos, só que é difícil de achar, o The Last Waltz, que é do The Band. É o último show do The Band. Também foi. Tem um documentário meio filme do show, assim, do Scorsese. Os três, assim, absurdos. Então, ele. Acho que junto com o Tarantino, que também tem ótimas trilhas sonoras, são os dois hoje em dia que. Assim, você vai no filme com certeza que vai ter música boa também. Agora até eu vou pegar essas dicas aí, porque eu não cheguei a ver nenhum desses que você falou, vou até assistir também. E os dois, cara, realmente ali. Eles curtem o que eles estão fazendo, né? Não é uma parada só pelo dinheiro, né? Tu vê que já é uma parada muito mais profunda. Dinheiro mesmo de ver. É, mas é isso pra mim. E aí, nesse panorama geral, a gente já deixou claro aqui que nós dois estamos muito satisfeitos com o filme, nós dois gostamos muito do filme. E eu queria saber, Léo, qual que é a tua nota aí? Pra esse clássico? Pois é. Eu vou dar Rufem os tambores. 4,7. Show, cara. Show, show. A minha, a E minha, a minha já é daquela questão, né, Léo? Aquele meu cinquinho de sempre, né? É porque tenho uma dificuldade pra ter julgamento de filmes, assim. É mais um filme gigante desse aí, não tenho como. E o meu é nota 5. Sim. mais um 5. O suspense fica sempre pro Léo, porque eu sou bonzinho. Ah, mas o meu foi quase. Não, mas tá ótimo, pô. Tá ótimo, tá. Enfim, assistam. Assistam. E inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixe o seu like. Sempre aí alinhado todo mundo, sabendo quando a gente postar ou um vídeo novo, ou deixe também o seu
podcast, reprodutor de podcast favorito, deixa lá o seu like também no nosso podcast para você também estar sendo sempre notificado quando a gente lançar um podcast novo. Como o Léo fala, deixe seu comentário também. Se estiver aqui falando algum filme que você pensou agora durante o nosso podcast, tá pensando numa sugestão, quer falar, quer que a gente fale sobre no próximo programa, a gente tá aberto a sugestões, né, Léo? Exatamente. Talvez tenhamos novidades aí nas próximas semanas. Sim. Estamos felizes e orgulhosos aí que coisas estão caminhando, Léo. Fiquem ligados, semana que vem mais um episódio. Exatamente. E é isso. Finalizando mais um programa aí. Temos alguma coisa para falar, Léo? Não? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a gente. Valeu, Léo.